Impressionante, o programa que não para no intervalo, porque a gente fica aqui debatendo. Olha, é bom demais isso aqui, a gente aprende muito hoje. Eu estou aprendendo um monte e relembrando muitas coisas também. Quem é que te mandou um abraço? Antônio? Seu Antônio e a esposa num casamento de 50 anos. Casamento, falou há pouco, um casamento de 50 anos está aí. Seu e Antônio, um grande abraço para a família toda lá. Que coisa boa. E tu achou que eu não fazia, né? Eu achei que tu não fazia. Não, casamento, olha, essa foi... E eu vou dar a liberdade do Fink dizer a diferença. A diferença. Porque ele é especialista nisso. Mas depois eu queria falar uma coisa sobre essa mas greve. eu prefiro que o Laerte é advogado. Ele vai responder para o telespectador a diferença entre greve e paralisação não tem regra, e greve é regrada pela lei. Mas o que eu queria dizer é que a estrutura política no Brasil tem que ser mudada. Durante 8 anos, eu frequentei Brasília. Não como deputado, assessor, nada, mas como empresário. Eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava com meus produtos no Ministério da Educação. E um dia eu fui convidado por um deputado gaúcho a visitar o gabinete dele. Ele me disse: Laerte, quantas bancadas tu acha que tem aqui? Fink, quantas bancadas tem no Congresso Nacional? É o número de partidos, né? Não, é o que eu pensava. É o que eu pensava. Cada partido tem uma bancada. Daí ele me disse: isso o público não sabe. Tem a bancada do trigo, do milho, dos evangélicos, cada um desses segmentos da sociedade é uma bancada que elege os seus deputados, que investem e depois cobram. Isso é os lobistas, né? Os deputados lobistas, né? Tem que eles chamam, e o Ler tem razão, porque lá é apelidado a bancada da arma, a bancada da terra, a bancada. Tem várias bancadas lá que juntam-se de vários partidos com a mesma. É que eles financiam as campanhas deles, Sim, né? É isso aí. E daí por exemplo, quem de vocês lembra do estojo de primeiros socorros? Por que surgiu? Porque aquela empresa financiou uma campanha política. Sim. Daí sai uma lei que é para vender aquilo para recuperar o dinheiro. Cadeirinha de nenê. Alguém fala hoje? Pouco. O que é? Era de uma empresa que financiou a campanha política. Te lembra aquele selinho que ia lá, que tu dizia que tu pagou o IPVA? É de uma empresa. Então a estrutura política no Brasil é que tem que mudar. Dificilmente o prefeito, a prefeita, o presidente da Câmara, o presidente da República consegue mandar 100%. Mas eu acho que todo mundo está colaborando aí nesse o que está acontecendo hoje no Brasil, Laerte. Sim, eu sou favorável a essa. O que está acontecendo hoje é exatamente uma soma de tudo isso que tu está falando aí. Sim. É uma soma, porque se nós for analisar um pouquinho para trás aí, quando assumiu o governo do estado o Sartori, o ICMS da comunicação, dos telefones, das TV, do combustível, da energia, tudo era 25%. Ele mandou um projeto lá para a Assembleia e foi aprovado pela maioria dos deputados, aumentando para 30%. Depois aumenta aqui em Novo Hamburgo, um exemplo. Foi aumentado o ISS-QN para 2,5%, era 2%. A prefeita agora, a nova prefeita, mandou um projeto para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, aumentando o recolhimento, a taxa anual de recolhimento de lixo, né, dos detritos. Aumentou também, aumenta outras taxas, vão aumentando. O povo agora chegou no momento que não consegue mais pagar nada disso. Aumento do IPTU, teve aumento em Novo Hamburgo. Teve aumento. Né? Teve uma reclassificação, aumentou. Então, o que acontece isso? Os governos, eles não terminam com as despesas deles. Eles não cortam na própria carne. Eles nunca anunciam que vai diminuir tal imposto ou vai terminar tal imposto. Eles só anunciam que vai aumentar tal imposto.
Então, o que tem que fazer é inverter essa pirâmide. E muitas vezes inverte assim como está acontecendo aqui. Já aconteceu em outros países, em outros lugares, que acabou numa guerra civil. Mas esse inchaço... Esse inchaço é que custa no bolso do trabalhador. Esse é o problema, E que custa no bolso do empresário. O empresário não dá mais conta de pagar imposto. Ele trabalha porque o maior sócio de qualquer empresa é o governo. De qualquer empresa. É o governo. Então, tu está pagando esse governo para ter o quê de volta? Tu não tem segurança, tu não tem saúde. Agora estão dizendo que o hospital não tem remédio, é culpa dos caminhoneiros. É mentira, porque falta de remédio acontecia muito antes da greve dos caminhoneiros. A falta de medicamento, falta de cirurgia, a falta de médico acontece muito antes disso. Muito antes disso. Mas afinal, é greve ou é paralisação? Agora, os caminhoneiros dizem que é paralisação. Diga e faça como quiser. O que está acontecendo é a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Está parado. Eu apoio, tive ontem ainda lá no entroncamento da Distância Velha com Novo Hamburgo. A população hoje de novo foi para a rua. No centro de Novo Hamburgo, estavam mobilizados, foram para frente do shopping, uma multidão de pessoas lá, cantaram o hino nacional de joelho no chão, mostrando uma iniciativa diferente agora, com bandeira do Brasil, não tem partido político, é a população num todo que está aí, dando uma resposta para esse desgoverno que nós temos no Brasil aí. E não só digo não é só o presidente da República, não. Eu estou falando para todos os políticos, que eu também sou. Eu estou falando para todos nós, para todos. Isso é um desgoverno que nós temos, isso é nas cidades, isso é nos estados, isso é no país inteiro, porque todo mundo faz a mesma coisa, cada um quer se resolver do seu jeito, porque isso é uma cultura que nós temos do povo brasileiro. O que os políticos estão fazendo, o povo também faz na rua, quando estaciona num lugar de um deficiente físico, né? Quando entra na fila de um idoso no supermercado, quando ocupa uma vaga de um deficiente físico num supermercado, isso também é um corrupto, né? O sonegador também é um corrupto, né? Isso tudo está fazendo que estoure essa bolha. O cara que não perde numa nota. O cara que fura uma fila agora estão pagando R$7 o litro de gasolina, gente. Que estão fazendo campanha, os motoristas estão fazendo campanha para baixar o valor do óleo diesel e do combustível, e as pessoas estão ficando uma noite inteira na rua e pagando R$7. Dormindo dentro dos automóveis. Dormindo dentro dos automóveis. Vamos parar, gente, vamos parar, tem que parar mesmo. Não pode ir lá pagar, se sujeitar a isso, estão brigando, estão furando a fila, esses corruptos também da fila. Estão furando a fila num posto de gasolina, gente. Não respeitam nem a fila de quem está lá há muito tempo. Então, eu quero dizer assim, que nós somos o culpado de tudo que está acontecendo. Nós temos que olhar para dentro de cada um de nós. Cada um tem que se olhar no espelho. Cada um tem que pensar o que está ensinando para os seus filhos. Se um pai ajuda um filho a ter um atestado médico para levar numa sala de aula, ele está ensinando o seu filho a ser corrupto. Porque se ele não está doente, ele não tem que ter atestado, ele tem que ir na aula. Se ele ensina o seu filho a tirar uma vantagem no trânsito ou numa fila, se o filho está vendo o pai estacionar ou a mãe estacionar num lugar que não pode estacionar, ele está criando ali um corrupto também. Então nós temos que olhar para dentro de nós, o que nós estamos fazendo? Que exemplo eu estou dando para os meus filhos? Eu estou te aplaudindo de pé. Porque é exatamente... Não está aplaudindo de pé. Não, é que eu estou de pé, que eu sou baixo mesmo. Mas assim, é exatamente isso aí. Mas eu estava dizendo esses dias, lá em Passo Fundo, de que os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, o presidente da República não são os culpados. O culpado é o eleitor. Sem dúvida. Esse é o culpado, porque eu nunca vi um vereador, um prefeito botar uma metralhadora e dizer, esse lugar é meu. E eu fui candidato na última eleição a vereador. E fui o terceiro melhor votado do PTB. Sim. Mas eu disse para todos lá, eu gastei R$84 na minha campanha. O que eu disse para eles lá? Eu vou ser candidato, mas se me pedirem um copo d'água para votar em mim, vai morrer de sede. Fernando, eu chegava nas pessoas e dizia assim, olha, eu sou candidato e tal, se tu pagar um churrasco para nós, tem 50 votos. Eu mandava para outros lugares.
Veio um cara lá em casa, amigo de muitos anos, lá, não quer botar uns adesivos no teu carro? Sim, pra ti eu faço R$ 500, 30 dias. Mandava ele botar nas costas de alguém, Sim. sabe? Eu não paguei uma cerveja, eu não paguei um copo d'água, porque se tu compra o voto, tu não tem mais obrigação com eles, tá certo? Outra coisa que eu vejo errado, eu quero que vocês me digam se existe no Brasil alguma faculdade ou algum curso para vereador, algum curso para prefeito, algum curso para deputado, Já defendi algum curso, muito é isso, aqui. porque é o seguinte, ó, coitado, largam na cadeira de prefeito, seja lá do que for, cara, ele fica doido, porque é um monte de coisa. Lembra daquela cadeira da OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que nós tivemos OSPB, na nossa claro. infância? Eu disse, meu, que droga, aquele raio Meu daquela professor aula é o Copete. e tal. Eu vou cometer uma inconfidência. Eu tenho uma parente que durante 20 anos trabalhava na Petrobras, lá no Rio de Janeiro. E hoje ela está em tratamento psiquiátrico. Diz ela, quando a Dilma assumiu, ela disse, Fernando, eu quero que tu mande comprar isso aqui. Se for 10, tu está autorizado a pagar 20. Ah, eu não vou fazer. Então tu está demitido. 4 desses se suicidaram. E começaram a substituir pelos amigos. E ela me disse que tinha lá um setor que era denominado pelos funcionários o setor sexo. Setor de executivos ociosos. Os caras não sabiam nem o que estavam fazendo lá. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter... Eu conheço mais de 500 prefeituras no Brasil, do Iapoque, eu sou lidei com prefeitos, com prefeituras. Eu acho que o que tinha que ser? Tinha que ter uma preparação. Tinha que ter alguém que encostasse no prefeito e conseguisse dar o suporte e evitar aquela pressão. Eu estava dizendo antes, base aliada é um sinônimo de corrupção. Eu presenciei já, assim, ó, tu vai ser, eu preciso que tu vote essa matéria aqui. Não vou votar. Aí descobre se tu tem um irmão, um tio, um primo, seja lá quem for que precisa de um emprego, chega lá e diz, Fernando, quer trabalhar com nós lá? Eu quero. Tá mal, né? Não tem emprego. Quanto é que eu vou ganhar? R$8.000. O que eu vou fazer? O que tu quiser. Quando ele precisa, que aquele vereador, ou aquele deputado, ou senador precisa, eles entram lá. O teu irmão está bem empregado? Tá. O Laerte me assustou aqui agora. Como é que é sexo? É. Quando ele falou em SEG, o departamento, sigla. como é que é a sigla? Qual é o nome? Setor de executivos ociosos. De executivos ociosos. Mas isso é bem próprio de... O Laerte está trazendo esse assunto da Petrobras e tem coisa muito pior, né? A gente vê um conselheiro da Petrobras ganhando R$100 mil para ser conselheiro da Petrobras. Louco, cara. Então, o que o parente está fazendo lá agora na Petrobras? Porque em 2 anos, os combustíveis subiram 224 vezes. Em 2 anos, 224 vezes. O telespectador que está nos assistindo, ele sabe que todo o custo de um produto, ele precisa colocar junto a despesa de um combustível, a despesa da energia. Como que ele vai calcular um aumento que ele não sabe? E como é que ele vai calcular em 2 anos o produto dele subir 224 vezes? Como? Como isso? Além de pagar imposto, ele ainda tem uma defasagem. Mas imagina, como é que tu explica isso, tia? Então primeiro foram dizer que tinha um monte de ladrão lá na Petrobras e custava R$2 o litro da gasolina. Agora custa quase R$5 o litro da gasolina, né? Então antes tinha um ladrão da Petrobras, agora tem um ladrão do povo. Né? Porque antes eles roubavam da Petrobras e agora estão roubando do povo, né? Porque se antes era 2 e tinha ladrão, roubava de 2, agora tem o ladrão que rouba do povo. Todo o povo está sendo assaltado por essa diretoria, por esse governo que está aí.
Né? Então, eu não consigo concordar com isso, não é possível, não é crível isso, que o governo venda essa Petrobras e abre para todas as companhias que quiserem vender gasolina aqui no Brasil. Né? E o governo tem que fiscalizar, ele não tem que fabricar gasolina. Ele tem que fiscalizar e tem que taxar o preço, tem que tabelar o preço, é isso que tem que fazer. Se nós temos uma gasolina, se nos países vizinhos aqui tem gasolina por R$1,20 o litro, da própria Petrobras, que vende para o Paraguai. Isso é ridículo. E como que nós estamos pagando 5? Ridículo isso. Então como é que se explica isso, gente? Como é que se explica que nós temos autossuficiência no petróleo, o petróleo bruto, e nós estamos mandando o petróleo bruto para refinar fora do Brasil e estamos comprando gasolina refinada e vendendo para outros países? Como se explica isso? Como que essa Petrobras tem que abrir essa caixa preta? Nós temos que saber qual é o verdadeiro custo disso. Por que não se refina mais gasolina no Brasil? Porque eu estou ouvindo aí o pessoal ligado aos postos, à Petrobras, que nós não estamos refinando porque eles não querem usar a capacidade instalada que tem no Brasil para mandar para importar gasolina. Então tem um jogo aí de interesse de comprar de alguém. Então tudo isso talvez tenha que se fazer uma lava-jato dentro da Petrobras. Né? Porque se está acontecendo isso, se nós estamos tirando o petróleo do nosso subsolo e mandando para outro país para refinar e comprando isso a preço de dólar, e o dólar subindo, e o barril da gasolina, do petróleo subindo, já está em $80 no barril, antes estava 20, né? Então tem alguma coisa mal aí. Então, bom, se nada disso é possível fazer, nós temos que recomeçar de novo. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso é o governo. Não, tem que ter um governo que faça isso. Quem regula tudo isso é o governo. O governo que ele pode interditar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser. Né? A Petrobras é uma estatal. Agora abriram, quando botaram lá para baixo o valor da Petrobras, o valor das ações da Petrobras, foi vendido. Uma grande parte das ações que era do governo preferencial foram vendidas para capital internacional. Mas eu vou ser Talvez radical. não foi de propósito isso? Eu vou ser radical. Não é o governo que tem que resolver isso. É o eleitor. Enquanto o eleitor vender o voto dele, trocar o voto dele e colocar lá pessoas que ele pagou para ti R$5.000 pelo teu voto, ele não tem mais compromisso contigo. E ele tem que, de alguma maneira, recuperar esse dinheiro. Então, enquanto nós não tivermos consciência de que o título de eleitor é a arma para mudar, então imagina, tinha problema do diesel, os caminhoneiros fizeram uma paralisação, uma greve, então eu também vou ter que comandar uma greve para os remédios, uma greve para a gasolina, uma greve para o feijão com arroz, uma greve para o salário dos professores que são extorquidos no Brasil e não são respeitados. Até quando nós vamos ter assim? Mas tudo isso, Laerte, a gente pode resumir assim, que nós precisamos dar orgulho de novo para as pessoas honestas. Sim. Nós temos que dar orgulho de novo para as pessoas que trabalham honestamente, que levantam de manhã, às 5 horas da manhã, às vezes pegam 2 ônibus, 3 ônibus para ir trabalhar, gente, para ganhar um salário mínimo, né? Um salário mínimo que não paga as contas. Eu estou dizendo aqui que aumenta a energia todo mês, que aumenta o combustível quase todo dia. Né? Isso não é um país, isso não é justo com quem é honesto, que tem um salário congelado lá, muitas vezes 1 ano. Olha que foi de aumento agora para os aposentados, foi um aumento de 2%. O próprio funcionário público de Novo Hamburgo agora vai ganhar um aumento de 2% também. Esse é o aumento, mas o combustível aumenta todo dia, a energia aumenta, os impostos aumentam, os serviços aumentam. Então, isso nós temos que reverter de novo, na minha opinião, é que fazer com que a pessoa que é honesta sinta orgulho disso. A pessoa que trabalha, que ganhe para sustentar sua família, que tenha poder de lazer também, porque hoje a pessoa que ganha salário mínimo, o que ela pode fazer? O que ela consegue fazer? O que chega no final do mês? Quantos dias dura um salário mínimo no bolso do trabalhador? Quantos dias? E o resto dos dias, como é que ele faz? Eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso. Eu quero só discordar do Laerte agora. Sim. E agora nós vamos botar fogo aqui. Fica à vontade. O negócio é o seguinte é o negócio, Laerte. Eu acho que não é só a questão do voto. Eu acho que esse voto aí é que está complicado. O poder emana do povo. Sim.
Ok, está lá na nossa Constituição. O poder Sim. emana do povo. O povo tem o direito de votar em quem quiser. Sim. Agora, com tanta gente lá, por que tantos deputados, por que tantos senadores, por que esse inchaço que a gente falou há pouco, por que tantos partidos? Quer dizer, é isso que... Quer dizer, vão votar e vão votar de novo em tantos deputados, em tantos senadores. Essa estrutura precisa mudar. É o que eu disse antes, a estrutura política do Brasil precisa mudar. E aqui, ó, exemplo. Na campanha política, eu conversava com as pessoas, Laerte, vou te ser franco, não vou votar em ti, porque tu honesto vai ficar que nem os outros. Sim. Tá? E o João Luiz Weber, secretário de Indústria e Comércio lá de Dois Irmãos, um dia me disse, Laerte, eu estava a fim de desistir, ele disse, vai. E olha a lição que ele me deu. A política é uma garrafa com água suja. Quanto mais água limpa nós botar lá dentro, melhor. Ou seja, quanto mais honestos tiverem, a água fica mais limpa. Então, o que temos que ter? Agora, em outubro, nós temos eleição. Quer dizer, se tu tiver dúvida, não vota. Mas não venda o teu voto. Porque não existe nada mais sagrado na vida do que a família. E as famílias estão sendo destruídas pela falta de condições de vida, colégio caro. Bom, a saúde é um caos. Se tu não tem um plano de saúde particular, morre. Então, professor tem que ser mais bem pago, respeitado. A polícia tem que ser mais bem remunerada. Ora, nós não temos nessas classes importantes a remuneração adequada. Mas aonde não tem que ter dinheiro, daí tem dinheiro. Aí tem. Desculpa. Mas eu vejo assim, eu vejo, Laerte, que dinheiro tem, Laerte. O que precisa é uma boa gestão. O nosso orçamento do município de Novo Hamburgo é 1 bilhão e 300 milhões. Agora, eu via muito essas críticas, sempre que, não quero entrar no mérito, até porque falta 5 minutos para terminar nosso programa, a gente teria que ter quase um programa para discutir isso e trazer talvez pessoas técnicas aqui para nos ajudar. Quando a ex-presidente Dilma comprou aquela refinaria de petróleo nos Estados Unidos, a Pasadena, ela pagou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Foi um escândalo. Agora, essa proposta que o Temer fez aí para subsidiar parte do petróleo, do óleo diesel para os caminhoneiros, porque é só 60 dias. É 60 dias. É 9 bilhões e 500 milhões de reais. Isso significa 3 bilhões de dólares. São 3 usinas daquelas em 2 meses, gente. 2. Que fiasco. São 10 bilhões. Às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Né? Tem muito, então, tem dinheiro, isso tudo tem muito dinheiro. Tem riqueza. O nosso orçamento de Novo Hamburgo é 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se falta remédio no hospital, e eu vejo as pessoas aqui muito bem intencionadas na cidade fazendo campanha para levar a fronha lá pro travesseiro para o hospital, para levar lençol para o hospital, isso é falta de gestão, gente. Porque a Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo tem um orçamento de mais de 400 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Para entender o que é 400 milhões de reais, isso foi o orçamento do município de Novo Hamburgo em 2009. Tu te sente um técnico de futebol? Olha, eu já gostava mais de futebol, mas não. Se eu te largar no comando da seleção brasileira, tu vai te sentir perdido. As pessoas, quando vão assumir uma prefeitura, vão assumir o governo federal ou estadual, seja lá o que for, cheio de boas intenções, mas não tem preparo. Porque você chega lá, tem um monstro na tua frente. Então eu acho que teria que ter mais apoio, mais orientação. Laerte, não e tem mudar a preparo, estrutura. mas também tem aquele. Como é que é possível uma pessoa, nada contra a quem realmente conquista, a quem trabalha. Mas eu acho que cara tudo o Laerte. Não, mas o Laerte, por mês, o doutor Laerte, ele deixou muito claro isso. Primeiro é o eleitor. É o eleitor que leva
a prefeita Fátima Caixinhas, ela não se elegeu sozinha. Ela foi eleita pela maioria dos votos de Novo Hamburgo. Ela está lá, não dá para criticar isso. Não, se ela está fazendo errado é porque ela foi eleita errada. Se os vereadores estão fazendo um mau trabalho ou um bom trabalho, isso também é porque o eleitor levou eles para lá. Ninguém se elegeu sozinho. Como o Laer disse, né? Ninguém foi lá e botou um revólver na cabeça de ninguém para sentar naquela. Não, um vereador para ser eleito tem que ter quase 2.000 votos. A prefeita fez 30% dos votos úteis de Novo Hamburgo. Então, é isso, ela não se elegeu sozinha. Então, precisamos fazer isso que o povo está fazendo agora. Está fazendo, indo para a rua. Nós precisamos, cada eleitor agora, cuidar do nosso voto. Cuidar bem quem é que nós vamos votar. Quem é que nós vamos eleger? Porque muitas pessoas boas ficam fora do mandato. Muitas pessoas boas não se elegem. Muitas pessoas preparadas para aquele cargo não se elegem. Então, nós não podemos votar porque pagou uma festa, porque pagou uma camiseta para ir. Não, nós temos que votar naquele que vai votar por mim durante 4 anos. Eu tenho que votar num prefeito que vai fazer leis para mim e vai governar minha cidade por 4 anos. E daí só que eu vou poder tirar. Então, eu estou recebendo aqui do nosso chefe Alexandre, que nós temos 2 minutos ainda. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, quero mandar um abraço para a Eulita de novo. Já é o nosso ponto final. E nesse ponto final, já quero começar o ponto final, agradecer ao Laerte, que eu convidei para vir aqui hoje, e ele está aqui, colaborou tanto, tenho certeza que foi um programa memorável hoje. Muito bom. Que o telespectador também gostou, eu gostei muito de aqui trocar algumas ideias com ele, e sempre saio daqui aprendendo um pouco mais. E hoje eu aprendi também um pouco mais. Obrigado, Fernando, obrigado ao Pedro, ao Alexandre, ao Laerte e ao Fernando. Eu queria te perguntar se tu tem gasolina no teu carro. Eu tenho um pouquinho de gasolina que vai nos levar para casa. Vou dar uma carona para ti. Pode me dar uma carona? Claro, vou dar uma carona. Tá, não, só para saber. Tá? E se eu ficar na rua, vai ter um para empurrar, pelo menos. Pelo menos um para empurrar. Teu ponto final, Laerte. Eu fico com vergonha de pedir carona, porque eu estou sem gasolina. Não, quero agradecer a casa aqui, parabenizá-lo pelo belo trabalho. Seja bem-vindo, sempre que quiser. Garotão, eu tenho orgulho de você. Ah, que isso. Tá? E estou feliz de estar aqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que programas como esse deveria ter mais e mais. Um dia vocês me respondam. Eu passo o dia inteiro vendo uns abestalhados, desculpa a expressão, colocar no Face que a Globo é um lixo. Eu não consigo, cada vez eu fico pensando, eu sou muito burro, porque eu não vejo isso. É que quando a gente não fala o que eles querem ouvir, não serve. Lagranha de Canoas um dia disse para mim, Laerte, quando a oposição te criticar e a situação também, vai dormir tranquilo que você está fazendo certo. Tu está fazendo certo. Fique, obrigado pela oportunidade. Fernando, obrigado. Alexandre, né? Obrigado pela oportunidade. Ao Rodrigão, aquele beijo no coração. Um grande abraço, obrigado. Valeu. E aos telespectadores também. Ponto final de hoje, rapidamente, está aqui, ó, Aquela dos Velhos. Dia 26 de julho, Dia dos Avós, Teatro Fevale, Aquela dos Velhos. Um dos grupos de Novo Hamburgo se apresentando no Teatro Fevale. Olha só que coisa boa isso. Vamos que vamos, né? Tá valendo. Muito obrigado. Fiquem agora com mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Muito boa noite.